Olá, a paz do Senhor, que Deus abençoe você, a sua vida e a sua família. E nós vamos aqui a uma reflexão. Melhor dizendo, a gente vai tratar de um assunto aqui que ele é de interesse, eu acho que meio que geral. A humanidade tem sofrido muito dessa questão, depressão. E nós vamos estar tratando aqui desse assunto aqui para edificar a sua vida. Depressão e a Bíblia. Depressão e a Bíblia. Fique até o fim, compartilhe, porque eu acredito que isso é muito útil nos dias atuais. Depressão e a Bíblia. Vamos lá, olha só. Toda a influência do mundo, ela deriva de pessoas. Então, pessoas que fizeram coisas positivas, pessoas que viveram coisas negativas, enfim. As nossas experiências de vida são colhidas de histórias como essa. A Bíblia diz que alguns lutaram com leões, outros derrubaram muralhas e outros chegaram até vencer as fornalhas da vida. No caso de Davi, a Bíblia diz que ele enfrentou até gigante, fez uma proeza extraordinária. Um livro da Bíblia chamado Hebreus, no capítulo 11, narra a galeria dos heróis da fé. O detalhe que a maioria das pessoas às vezes ignoram com relação a esses personagens é o seguinte, que tudo isso só ocorreu por causa de uma coisa. Por causa do que, Cid? Por causa do poder de Deus. Se não fosse o poder de Deus, nada disso teria ocorrido. A maioria das pessoas tem a sensação de que esses personagens ou esses indivíduos foram um tipo de super-herói, não poderiam sofrer, não poderiam perder e até nem ficar doente. Mas isso não é a realidade da vida humana. Pensar desse jeito, eu costumo dizer que é um erro muito grave. Todos são humanos e vão enfrentar desafios que nem sempre vão sair vitoriosos dele. Quem sabe você está enfrentando algum desafio, está tendo uma certa dificuldade para vencer, mas vai até o fim que você vai vencer. Depressão é uma doença e os cristãos não estão alheios às consequências do pecado. O que a Bíblia diz? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora, antes de mais nada, há diagnosticado no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ficou muito conhecida nesses dias de pandemias aí, mais de 300 milhões de pessoas com depressão. Olha o tamanho do problema que estamos enfrentando nesses últimos dias. Agora, estatisticamente, se a gente pegar esse número, eu tenho absoluta certeza, você que está me assistindo, nós vamos encontrar pessoas cristãs, pessoas que são honestas, pessoas que são fiéis a Deus, pessoas que têm princípios bíblicos e, acima de tudo, pessoas que amam a Deus que estão enfrentando esse desafio. Então, o que é depressão? O que é depressão? Vamos lá? Vamos ver o que é depressão com a definição científica. Depressão é um distúrbio mental que é caracterizado por depressão persistente, perda de interesse em atividade, prejudicando de forma significativamente o dia a dia da pessoa. Então, a pessoa que está sofrendo depressão, o seu dia a dia é prejudicado. Agora, as causas possíveis incluem combinação de origem biológica do próprio organismo da pessoa, psicológica e, às vezes, algumas questões sociais de angústia, alguma adversidade social que levou essa pessoa a enfrentar esse desafio. Agora, cada vez mais as pesquisas sugerem uma coisa. O que a pesquisa sugere, irmão Sidney? As pesquisas sugerem que as mudanças elas alteram a função cerebral do indivíduo, incluindo assim as atividades que eles determinam de circuitos neuronais do cérebro, ou seja, o cérebro entra em uma grande confusão quando o indivíduo está passando por essa situação. A sensação persistente de tristeza, o indivíduo perde o interesse que caracteriza a depressão e pode levar a uma variedade de sintomas, desde os sintomas físicos e também dos sintomas comportamentais, ou seja, toda a vida do indivíduo ela é mudada de forma drasticamente. Entre estes, nós podemos incluir alterações no sono. Já viu que pessoas que sofrem depressão têm muita vontade de dormir, não quer se alimentar, perde a energia, não se concentra e o comportamento diário da estima dele, da autoestima dele, vai a zero, fica num buraco realmente. Depressão, ela é pecado? Não. Depressão não é pecado, isso mesmo. E por que depressão não é pecado? Porque, segundo a classificação de estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, depressão é uma doença psiquiátrica crônica. Então, é uma doença. A área da psiquiatria cuida de forma bem feita com relação a esse tipo de problema.
E os sintomas são tristeza profunda, perda de interesse pela vida social, a ausência de ânimo dá na pessoa, a pessoa tem a oscilação contínua de humor, ou seja, a pessoa não consegue sentir humor, alegria por nada. Depressão melhor dizendo, depressão não é ansiedade, mas é comum que haja uma patologia, como eles costumam dizer, ou seja, que possa produzir no paciente pensamento suicida. Por isso é preciso ficar ligado numa pessoa que está passando por esse tipo de situação. Ela precisa de atenção médica, de acompanhamento da família. A família não pode virar as costas para o indivíduo, amigos, irmãos. E durante o tratamento e posterior ao tratamento, essa pessoa vai precisar de um acompanhamento. Depressão não é possessão demoníaca. Volto a afirmar, depressão não é possessão demoníaca. Depressão é uma doença, que atinge a mente do indivíduo e não uma possessão demoníaca. Mas eu preciso dizer para as pessoas que estão assistindo que o mal, ele normalmente ele faz uso das fragilidades humanas. E o que ele vai causar? Ele vai causar normalmente doenças na mente e no corpo. Então, o adversário, o mal, o diabo, ele vai usar dessa situação para atingir a pessoa. O que é depressão no mundo espiritual? O que é depressão no mundo espiritual? Ou o que eles costumam dizer de depressão espiritual? Ela é consequência do pecado e reflete na falta de comunhão com Deus. Ou seja, ouça-me agora de forma bem precisa, o pecado causou consequências perturbadoras na raça humana. Por isso que a gente vê por aí, que o pecado tem gerado morte, o pecado tem gerado violência, o pecado tem gerado dor, o pecado tem gerado sofrimento. Em resumo, o que a gente pode definir então com relação à depressão no mundo espiritual? Sabe qual é a grande definição de tudo isso? É a ausência da presença divina. Onde não há presença divina, há caos na vida do ser humano. É o resultado de rejeição do amor divino e de um saudável relacionamento com Deus que Deus tenta estabelecer com a humanidade através do seu Filho Jesus Cristo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, contra potestade, contra os dominadores desse sistema mundial que está em trevas. Acorda para a realidade, ainda dá tempo de sair dessa escuridão, contra as forças espirituais do mal. Sabe aonde? Nas regiões celestiais. Eles estão atuando aí e tentam causar causa aqui na humanidade e na vida da sociedade. Quais são as causas da depressão? Existem algumas causas? Nós podemos listar algumas delas. Primeiro, existe a chamada depressão patológica e pode ocorrer devido a um conjunto de fatores. E qual é? Primeiro, má administração com as perdas emocionais com relação a relacionamento, vida familiar e às vezes com questão física, financeira. Então, o que ocorre? A serotonina e a dopamina, que são neurotransmissores que têm diversas funções no corpo da pessoa, eles colaboram para que todo o organismo funcione de forma adequada. Então, quando eles são atingidos, há uma confusão no indivíduo. Então, o seu papel no cérebro é atuar, como os médicos costumam dizer, como transmissores, na transmissão de dado entre os neurônios. Então, se ele entra em confusão, você pensa como fica a mente da pessoa. Agora, quais são as causas da depressão espiritual? Quais são as causas da depressão espiritual? A depressão espiritual ela é diferente, pois ela tem a ver com o lado espiritual da vida humana. Ela tem a ver com o lado espiritual da vida humana. E ela pode derivar, primeiro, de algumas coisas que a gente vai analisando no dia a dia das pessoas. Primeiro, na falta de comunhão diária. A pessoa perde a percepção da vida cristã por causa de algumas decepções. A pessoa para de orar. O testemunho é abandonado e o estudo da palavra de Deus é deixado de lado. Então, para não entrar em depressão espiritual, é preciso construir, eu costumo dizer, fortalezas espirituais. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia nos diz o seguinte: pois as armas das nossas guerras, elas não são terrenas ou elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para fazer o que, Sidney? Para destruir as fortalezas, para destruir as vãs filosofias que atacam aqui, direto na mente
a arrogância e que tenta levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Mas eu tenho absoluta certeza que Deus está quebrando muito paradigma e contrariedade na sua vida nesse exato momento. Agora a pessoa também vai precisar de oração, muito estudo da Bíblia e voltar a ter testemunho para que o nome de Deus seja glorificado. O que a Bíblia diz sobre a depressão e a ansiedade? A Bíblia tem alguma palavra de alento, alguma resposta para alguém que está enfrentando essa situação? Tem, a Bíblia com certeza tem resposta para tudo. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresente seus pedidos a quem? A Deus. Isso não é maravilhoso? Você que está enfrentando esse quadro de caos, você pode apresentar o seu pedido a Deus. Certa vez Jesus disse algumas orientações aos seus discípulos, e ele disse aos seus discípulos o seguinte: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem com relação ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Olha como Jesus estava orientando os seus discípulos de forma muito extraordinária. Não é a vida mais do que o mantimento. E Jesus continua conversando com os seus discípulos. E o corpo mais do que o vestuário. Aí ele manda os discípulos analisar as coisas que estão à volta e diz: olhais para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai celestial as alimenta. Então ele faz a seguinte pergunta para os discípulos: vocês não têm de muito mais valor do que elas? É possível vencer a depressão. E como vencer a depressão? Primeira coisa, com a palavra de Deus. É possível vencer com a palavra de Deus, praticando o que a Bíblia e a medicina afirmam. Essa é a melhor forma de vencer a depressão, pois Deus deu também a medicina. Ela tem uma função, olha, extraordinária para tratar desses problemas, para trazer saúde, e a palavra de Deus para dar esperança para a humanidade. A Bíblia é uma fonte de vida e de esperança e de saúde. Mas se a palavra não é seguida, é o mesmo que acontece quando o médico faz aquele diagnóstico de uma doença e lhe dá um remédio e você não o toma. Não tem sentido, não resolve o seu problema, não vai solucionar o teu problema. Para vencer a depressão com a palavra de Deus, você deve cuidar de 3 áreas para a recuperação. E quais são essas áreas, Sidney, que eu vou precisar cuidar? Primeiro, a área física. Você vai precisar se alimentar de forma saudável, fazer exercício físico. Você precisa dormir bem, está na hora de você voltar a dormir, tomar banho. Não só banho para lavar o corpo, mas também um banho de sol. Você precisa cuidar do seu corpo. Saia dessa escuridão. Olha o que a Bíblia diz: o coração alegre, ele aformoseia o rosto, mas pela dor do espírito se abate o coração ou a alma. Você também vai precisar cuidar aqui, da sua mente, evitar ver, ler, ouvir coisas ruins e buscar coisas boas, bons filmes, boas músicas e boas pessoas. Está na hora de você dar uma mudada em algumas coisas na sua vida. O que a Bíblia orienta? Não porei coisa má diante dos meus olhos. O Deus odeia a obra daqueles que se desviam e não se pagará ou se pegará a ele. Ou seja, Deus se afasta das pessoas que não têm o hábito de andar de forma que ele determinou que anda. E também da situação espiritual. Você vai ter que voltar a ter comunhão com Deus, adoração, estudo da palavra de Deus e amar você próprio e também amar o seu próximo. O que a Bíblia diz? Buscar-me-ei e me acharei quando me buscares de todo o vosso coração. Se lembra quando Jeremias estava naquele caos lá no capítulo 29? Deus então deu essa orientação para Jeremias. E também nós podemos dizer aqui que você também vai precisar procurar a ajuda da sua família ou de um amigo. É fundamental para vencer a depressão. Não se isole. Deus tem colocado pessoas para lhe ajudar. Em primeiro lugar, a depressão ela precisa ser diagnosticada por um profissional. Você precisa, quem sabe, procurar um médico para lhe orientar com relação a isso. Isso é fundamental. Não existe nenhum relato nas Escrituras de que alguns personagens tivessem sofrido por depressão. A gente não tem um diagnóstico
com relação a isso a Bíblia. A Bíblia apenas afirma que personagens enfrentaram uma tristeza profunda e que eles costumam dizer que é uma estafa mental muito grande. Dentre eles eu vou listar alguns personagens. Você se lembra de Jonas? Jonas passou por isso quando estava no ventre daquele peixe. Elias passou por isso. Jeremias enfrentou isso. O Jó, quando passou aquela provação daquela enfermidade, perda de membros da família. Davi, no Salmo 42. E Ana, que era uma mulher que não conseguia ter filho e por isso gerou nela uma profunda amargura. O que Deus fala sobre a depressão? Sabe o que Deus fala? Deus fala assim para você, ó, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso a vocês. É hora de se aliviar esse fardo, é hora de mudar de vida, é hora de ter uma nova perspectiva. Deus lhe ama e Deus diz que Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. Ele é o teu socorro bem presente nesse momento de angústia que você está enfrentando. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouça os oprimidos e se alegram nele. Deus quer ouvir as pessoas que estão sofrendo por opressão. Está na hora de você clamar a Ele. A minha alma consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Deus vai te fortalecer nesse tempo de adversidade. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor, não é o que a Bíblia fala, o salmista dizia, o Senhor ilumina as minhas trevas, ou seja, nessa escuridão do caos, de não encontrar uma saída, Deus vai iluminar a sua vida. Deus pode curar a minha depressão ou a depressão que eu estou enfrentando? Claro que pode. Sim, essa é a especialidade, sabe de quem? De Jesus, o Filho de Deus, curar pessoas de todas as suas enfermidades. O que a Bíblia declara acerca do próprio Filho de Deus? O que a Bíblia diz? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação e dar vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esse ano será um ano diferente para a sua vida. Esse ano será um ano especial de Deus para você. Deus pode curar a sua depressão, sim, e restaurar por completo a sua saúde mental, a sua saúde espiritual e a sua saúde física. Mas é preciso que lhe ouçam a voz e permite que sua luz brilhe sobre o seu coração. Vá até ele em oração e ele agirá em favor das suas vidas. Os cristãos podem sim passar por depressão, podem enfrentar ansiedade e pode também passar por dores e angústias da vida. Mas a nossa segurança e a cura está em Deus. Que Deus te abençoe nesse momento e que você não deixe esse mal lhe vencer em nome de Jesus. E até uma próxima.